Olá, nesse vídeo 2 nós vamos ver como é feito o cálculo do seno, cosseno, tangente do ângulo de 30 graus e de 60 graus. Pela geometria plana, sabemos que num triângulo equilátero as medidas dos ângulos internos são iguais a 60 graus, porque um triângulo ele tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, né? Então, como o triângulo é equilátero, ele vai ter os três ângulos iguais e também os três lados iguais. Então, cada ângulo vai ter que valer 60 graus. A segunda afirmação aqui, ó. A bissetriz de um ângulo interno qualquer coincide com a mediana. Então, a gente tem aqui a bissetriz, que é essa reta que está particionando o ângulo C em C1 e C2. Ela vem e corta aqui o ângulo AB. Então, a bissetriz está coincidindo com a mediana é essa reta que está cortando o lado AB aqui, na metade, né? E também vai ser a altura relativa ao lado oposto a esse ângulo, que vai ser a altura relativa a esse lado aqui, AB. Assim, observando o triângulo equilátero ABC, de lado L da figura a seguir, temos, se CH é a bissetriz, aqui a gente tem a semirreta CH, né? Aqui, de C, do ângulo C, que é a bissetriz que está particionando, né, o ângulo C em dois ângulos menores. Então, CH vai ser a nossa altura, então essa semirreta CH aqui vai ser a nossa altura, e vai ser a mediana relativa ao lado AB. Ou seja, esse lado AB vale a L, né, agora ele vale, essa parte vale L sobre 2, e essa outra parte aqui vai valer L sobre 2 também. Agora vamos ver como é feito o cálculo aqui dessa altura H. Aqui ele pede no triângulo AHC, vamos localizar o triângulo, né? AHC, esse triângulo aqui. Temos pelo teorema de Pitágoras que a nossa hipotenusa aqui ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, que vai ser o L sobre 2, tá aqui, mais o outro cateto aqui, que vai ser H ao quadrado. L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais H ao quadrado. E disso a gente vai ter 4L ao quadrado igual a L ao quadrado, mais 4H ao quadrado. Então, a gente vai ter que 4H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. Dividindo os dois lados aqui por 4 e depois fazendo a radiciação, né? Tirando a raiz aqui. A gente vai ter que H é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então, H vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos guardar esse resultado aqui, que ele vai nos ser útil mais para frente. E para fazer o cálculo do seno de 30 graus, como a gente vai fazer? Vai achar o resultado de seno de 30 graus desse triângulo. No triângulo AHC, então vamos aqui procurar esse triângulo AHC. O ângulo de C1 é igual a 30 graus. Se você olhar no desenho, C1 é 30 graus. Portanto, o seno de 30 vai ser o seno desse ângulo, né, que a gente quer, vai ser o cateto oposto a C1, vai ser o cateto oposto a esse ângulo. A gente vem aqui e traça uma seta aqui, né? O lado que tiver oposto a esse ângulo vai ser o nosso cateto oposto, que nesse caso é L sobre 2. Sobre a nossa hipotenusa. A hipotenusa aqui é L. Então, fazendo a continha, a gente vai ter que isso é igual a L sobre 2L. Cortando L com L, a gente chega no resultado de seno de 30 graus é igual a 1 meio. E o cálculo do cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente a C1, ao ângulo C1, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a C1, vamos procurar aqui, ó, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado aqui, ao ângulo C1, que está colado ao ângulo C1, que vai ser o nosso H.
O nosso H, a gente já viu aqui em cima que ele vale L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vem aqui, coloca L raiz de 3 sobre 2 sobre a nossa hipotenusa. A hipotenusa é L. Então, fazendo as continhas aí, né? Conservando a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, a gente vai chegar em L raiz de 3 sobre 2L. Cortando aqui o L com esse L aqui, a gente vai chegar no valor de cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. E para tangente de 30 graus, a gente tem o cateto oposto ao ângulo C1 sobre o cateto adjacente ao ângulo C1. O nosso cateto oposto a C1 aqui vai ser o L sobre 2. Então, a gente vem aqui e coloca o L sobre 2. E o nosso cateto adjacente a C1, que vai ser a altura aqui, né? A gente viu lá na letra A, que vai valer L raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas aí, conservando a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, a gente vai chegar em 2L sobre 2L raiz de 3. Cortando esse 2L com esse 2L aqui, a gente vai chegar em 1 raiz de 3. Multiplicando o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3, para tirar a raiz de 3 aqui do denominador, a gente chega no resultado de tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E para fazer o cálculo de seno de 60 graus, agora a gente vai ver o cálculo para o ângulo de 60 graus, do seno, cosseno e da tangente. No triângulo AHC, então a gente vem aqui e encontra o triângulo que a gente quer, né? AHC. O A vale 60 graus. Se você olhar aí no desenho, o ângulo A vale 60 graus. Portanto, o seno de 60 vai ser o nosso cateto oposto a A, relativo ao ângulo A, sobre a hipotenusa. Então, agora a gente vai olhar para o ângulo A, a gente não vai olhar para o ângulo C mais. Então, o nosso cateto oposto a A, se a gente traçar uma seta aqui, ó, o lado oposto a esse ângulo é a nossa altura. Vai ser o L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa aqui vai continuar sendo o L. Então, fazendo a conta, a gente tem que seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. No cosseno de 60 graus, a gente tem o cateto adjacente a A sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a A, que é o ângulo 60, é o cateto que está colado ao ângulo, que vai ser o nosso cateto aqui, L sobre 2. Então, esse L sobre 2 sobre a nossa hipotenusa é 2, então vai ficar L sobre 2 sobre L. Então, a gente chega que cosseno de 60 graus é igual a 1,5. E a tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto a A. O cateto oposto a A vai ser a nossa altura, né? Que é L raiz de 3 sobre 2. Sobre o nosso cateto adjacente a A. O cateto adjacente a A a gente viu que é L sobre 2. Aí a gente substitui aqui, fazendo as contas, né? Conservando essa primeira fração e multiplicando pelo inverso dessa segunda, a gente vai chegar em 2L raiz de 3 sobre 2L. Então, tangente de 60 vai ser raiz de 3, porque a gente corta esse 2L com esse 2L, sobra apenas o raiz de 3. E assim, né, como esses cálculos que a gente acabou de fazer, a gente consegue montar o segundo quadro resumo. O seno de 30 a gente viu que é 1,5, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. E a tangente de 45 é 1. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente de 60 é raiz de 3. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus são nomeados como ângulos notáveis, que é a tabelinha que está presente lá no PET volume 3, semana 4. Aqui eu quis trazer um pouquinho de como chega nesses valores dessa tabela, né?